novidades sobre a escovação, né? Tenho certeza que vai ter muita coisa interessante para o pessoal ouvir aí. Como é que a gente realiza uma escovação sem machucar nossa gengiva, sem danificar nossos dentes, que é hoje o que a gente mais comenta em prevenção os produtos serem efetivos e trazerem um mínimo de trauma, né, de traumatismo possível, né, Ricardo? Será que a gente escova mesmo o dente corretamente? Os pacientes me falam, não, doutor, eu passo fio dental, eu escovo o dente 3 vezes por dia, e mesmo assim eu tenho cárie, o que está acontecendo? Será que a quantidade, né? Será que a qualidade dessa escovação está sendo bem executada? É de alta qualidade ou não? E aí a gente tem esse título nosso, que é um título muito interessante, é um título que aguça até a curiosidade, porque o título é Os Segredos por Trás de uma Simples Escova Dental, né? Os segredos por trás de uma simples escova dental. É um aparato, né, de plástico ali, tão simples. E quais são os segredos que tem por trás disso? Será que é simples mesmo, né? Então, para falar sobre esse assunto, eu vou trazer o meu grande amigo, aí, meu colega. Eu falo que eu tenho aí alguns padrinhos da odontologia. O professor Hugo, nosso Big Boss aí, é um deles. Você, Ricardo, nossos colegas da Curaprox. Sempre que eu posso contar com vocês estão aí para colaborar com o meu crescimento intelectual. E aí, hoje eu tenho você como meu convidado, né? Professor Ricardo Amore, mestre e doutor pela Unesp de São José dos Campos. O cara é professor de pós-graduação, já está militando na odontologia há muito tempo, né? Então, você viu aí a odontologia lá do meu avô, né, Ricardo? Que eram seus pais aí, né? Na geração dos seus pais. E hoje você está passando aí por todo esse caminho da odontologia. E, além disso, o professor Ricardo é da família Curaprox, é da nossa Curaprox Academy. Então, eu me sinto muito honrado de tê-lo aqui. Se apresente aí, Ricardo. Cornelis, obrigado pelo convite. A gente já vinha batendo papo ali até uma travadinha, né? Deu tempo da gente cumprimentar as pessoas que iam chegando. Eu vi ali São José dos Campos, os nossos Cura Lovers, nossos seguidores. Esse tem sido o grande diferencial, Cornelis. Né? Mais do que os nossos títulos, você é um grande também, um menino jovem, muito estudioso, que vem para somar, agregar muito valor nessa missão que nós temos de mudar o perfil das pessoas para um perfil atento à matéria básica, à área básica da higienização. Hoje, Cornelis, nesse nosso bate-papo, se nós entrarmos um pouquinho na casa de cada um, levando a promoção de saúde por meio da higienização, já terá valido muito o nosso trabalho, porque nós vamos bater um papo aqui, nós vamos descobrir que o corpo inteiro reclama de tudo que acontece na boca. Perfeito. Então vai ser uma delícia trabalhar com você e o principal, é claro, levar esta informação. Mas tenho certeza que em parceria com a empresa, ela traz para a gente uma brincadeira com o nosso seguidor, né? Um prêmio apenas, um carinho. Repetimos, né? O mais importante disso é levar a informação de saúde, porque não há saúde geral, saúde do corpo sem a saúde da boca. Um brinde é um carinho com o nosso seguidor, é apenas uma parceria, um agrado, um carinho com o nosso seguidor, esse acho que é o termo melhor. E eu devolvo para você, porque é hora de você dizer uma pequena regrinha, né? Para que os nossos seguidores possam... Isso, Ricardo, isso mesmo. É o nosso kitzinho da Curaprox, né, Ricardo? Dentro dele vem uma BIU, o creme dental e a escova monocromática, é muito linda ela. Uma vedete aí, né? Esse kitzinho aqui é a vedete. No Ciosp foi um sucesso, mais uma vez. Temos várias cores, com vários sabores. Esse aqui é o de pêssego, tá? Muito gostoso. Tem um gostinho de pêssego muito bom. Então, pessoal, vocês vão ter que... Eu vou dizer aqui 3 palavras aqui ao longo da nossa live. Vocês vão ter que formar uma frase, marcar 3 amigos lá no feed da Curaprox, na última postagem lá do nosso feed da Curaprox Brasil, colocar lá a sua frase e marcar 3 amigos. E aí, a frase que vai ser escolhida pelo nosso departamento de marketing, as 10 frases mais legais, mais criativas, vão receber esse brinde em casa. Tá? A Curaprox vai enviar para vocês na casa de vocês. E outra coisa interessante também, é claro que as palavras têm a ver com a nossa live, né, Ricardo? E eu já vou falar a primeira de uma vez. A primeira palavra... Pode falar já, Ricardo? Deve. Beleza. A primeira palavra é cerdas, já que nós vamos falar de prevenção, de escovação, então as cerdas são muito importantes nesse trabalho. Então, guarde essa palavrinha aí, cerdas, ok?
Vamos falar o título mais uma vez, né? Os segredos por trás de uma simples escova dental. E eu queria que você começasse a sua abordagem, Ricardo, nisso. Será que é tão simples mesmo? Será que é meio ambígua a frase? Mas começa a conversar com a gente aí sobre esse assunto, por favor. Sim, Cornelis, é como a gente brincar e falar, é o pequeno gigante, né? Se ela pode dar a impressão de um instrumento simples, né, quanto ao seu desenho, né, que a gente conhece há tanto tempo, embora Sim. tenha todas as suas particularidades, né, nada é feito por acaso, o mais importante de dizer que se ela parece simples nesse desenho, no seu conceito, ela é uma gigante na sua responsabilidade. É por meio deste instrumento, Cornelis, que nós limpamos os detritos da boca, que nós desorganizamos a placa bacteriana, que tecnicamente nós chamamos de biofilme, né? Mas é importante que eu fale também entre placa bacteriana e biofilme, porque além dos dentistas que nos seguem, nós também temos o público leigo, o cura-lover, o apaixonado, que nós vamos eventualmente substituir por uma linguagem coloquial para o entendimento de todos. Então, este é um pequeno gigante, é um simples gigante, Cornelis. Como é uma frase que em outra o Cura Live nós fizemos, né? Esta escovinha que é a Unitufo, nós chamamos ela de pequena no desenho, mas gigante na eficiência. Da mesma forma, nós trazemos para esta escova 5460. Se ela parece simples, ela é uma gigante na responsabilidade dela de limpar e também garantir não apenas o controle da cárie, das doenças periodontais, que são as doenças de osso e de gengiva, ela também é muito responsável pelo frescor da nossa boca, por um hálito puro, e não para por aí, Cornelis. O corpo inteiro responde pelas ações que nós fazemos na boca. Uma infecção da boca pode afetar todas as partes do nosso corpo, né? Como coração, pulmão, fígado, rins, articulações. E é uma área que você trabalha muito bem também, né, Cornelis? Você que trabalha com odontologia do esporte, sabe até mesmo que para o atleta de alta performance, esse jogador, o corredor, um atleta de resultado, se ele tem uma cárie na boca, se ele tem uma infecção na gengiva, isso pode afetar o rendimento dele, não é mesmo? Sim, Ricardo, é muito interessante porque as lesões bucais, elas alteram parte muscular dos atletas, elas alteram questões fisiológicas tão, eu vou falar assim, pouco estudadas atualmente, que a gente tem ainda muita coisa para descobrir, né? E o que eu percebo é que os atletas que têm uma saúde oral melhor, eles adoecem menos, eles têm menos lesões recidivas. Então, olha que interessante, o tanto que a boca tem a ver, né? E eu vejo também os atletas que chegam com problemas bucais graves, e olha que são atletas que têm dinheiro, tá? Atletas que ganham lá 100 mil por mês, 150 mil, e com problemas bucais graves, eles têm mais problemas de recidivas, estão no departamento médico quase que constante. Então, tem uma relação, sim, muito grande disso, tá? Muito importante a tua fala, né? A gente concluir. Nós estamos invadindo esse Brasil todo, levando a mensagem de promoção de saúde, é isso, Cornelis. A gente não pode olhar para a boca como uma caixinha fechada, sem comunicação, né? Nós temos que primeiro tratar de saúde. A minha área de formação, Cornelis, mestrado, doutorado, como você me citou, sempre trabalhando e dentro do meu consultório com a parte estética da odontologia, né? Então a gente tem que entender que antes de tudo isso, primeiro vem a saúde. Sim. Isso mesmo, Ricardo. E aí eu queria já começar um assunto assim, vamos falar das escovas, né? A 5460, essa que está na sua mão aí, né? Qual é o diferencial dela? Por que ela é tão diferente das outras escovas? E aí eu já quero te fazer uma pergunta de um dos nossos telespectadores aí, dos nossos internautas, né? Que fez uma pergunta bem interessante sobre as cerdas aí. Então começa a sua dissertação aí e a gente vai bater na bola. Cornelis, ao momento que a gente fala de novo do nosso simples instrumento, a gente vai tendo a oportunidade de dizer e explicar que de simples ele não tem nada, né? Ela começa, claro, que o cabo não pode ser de qualquer coisa, um cabo sem desenhos, né? Então ele, primeiro de tudo, tem um cabo oitavado que nos permite uma empunhadura fácil, suave, sutil, né? Fácil de segurar sem ter que fazer muita força, muito excesso de força, porque esta força a gente traz para a boca, né, na forma de abrasão, desgaste dos dentes. Então nós precisamos de um cuidado todo particular com ela.
Mas o principal eu vou aproximar aqui para que o nosso apaixonado possa nos acompanhar, né? O nosso Cura Lover. A cabeça dela, né, tem uma quantidade muito grande de cerdas. Eu viro para que o nosso Cura Lover possa ver, né? O nome dela, aqui bem apresentado, essa dá um contraste maior, por isso que eu troquei. Nós estamos aqui com a escova 5460. O que significa que nesta cabeça, Cornelis, nesta parte ativa, ela tem 5460 cerdas. Como isso é possível, né? Como isso é possível? O diferencial dela é que é uma microfibra de tecido, não é nylon, né? Não é nylon. A gente vai falar um pouquinho, talvez, da filosofia ITOP de higiene oral. A gente vai poder dizer o que o criador da filosofia não gostava na cerda de nylon. Acho que isso é importante. Mas o resultado disso é uma cerda muito fina, uma microfibra, que o professor Sedelmaier, professor de periodontia, das doenças de osso e gengiva, da Universidade de Hamburgo, na Alemanha, infelizmente não está mais entre nós, né? Ele faleceu ano passado, mas deixou um legado belíssimo para a gente continuar o nosso trabalho. O professor Sedelmaier criou essa microfibra de tecido e deu o nome para ela de Curen, C-U-R-E-N, Curen, né? E patenteou a microfibra de tecido, né? Que é um diferencial dessa escova da Curaprox, e como ela é muito fina, nesta cabeça cabem 5.460 cerdas ultra finas, ultra macias. Então, o nome que nós destacamos dela, 5460 ou 5.460, diz respeito à quantidade de cerdas que ela tem. Mas não é, obviamente, a única escova que nós temos, né? Nós temos, por exemplo, a Smart, que é uma escova com uma cerda ainda mais fina, de 60 micrômetros, que é 6 vezes mais fina do que a escova de nylon. Então, nessa cabeça muito delicada que ela tem, nós temos 7.600 cerdas, né? Para atingir o nosso paciente de acordo com a característica dele. Temos a escova Cura Kids para atender as nossas crianças, como já foi, né, objeto de outra live da Curaprox, batendo papo sobre odontopediatria. E temos uma escova muito técnica, essa é uma escova indicada pelo cirurgião dentista, que ela é escova pós-cirúrgica, para quando o cirurgião faz uma cirurgia em alguma parte da boca do paciente, de osso, de gengiva, ou até uma cirurgia maior de extração. Para chegar perto dessa região de cirurgia, obviamente ela tem que ser muito delicada, não pode machucar nada. Essas cerdas, essa escova, tem as cerdas mais finas das escovas da Curaprox, que é de 60 micrômetros. E assim sendo, nós conseguimos chegar perto sem machucar. É uma escova pós-cirúrgica chamada Surgical, que tem 12.000 cerdas. Na tentativa de você... Olha lá, quanto nesse aglomeradinho, quantas cerdas nós estamos aí, né? Isso diz muito, Cornelis, a eficiência que a escova tem, né? Múltiplas cerdas ultramacia é uma nova era introduzida na odontologia, né? Que o mundo inteiro já conhece hoje. Assim, nós conseguimos o tripé de sustentação da filosofia ITOP, que é ser eficaz. Se ela tem muitas cerdas, ela vai limpar melhor. Mais contato com a superfície do dente, não é isso? E, finalmente, nós podemos falar em uma escova atraumática. Não é só o fato de limpar. Ela precisa limpar e não machucar, não riscar o esmalte e não estimular a gengiva a ter uma regressão. Isso é muito importante dentro desse diferencial que é a nossa escova de dentes. Você está falando aí da 5460, que as cerdas são muito macias, muito delicadas. E aí surgiu uma pergunta já no início da nossa live que tem muito a ver com isso. Que é o que fazer para as cerdas não estragarem tão rápido ou abrirem muito rápido? É porque algumas pessoas acham que as cerdas mais macias vão estragar mais rápido, né? Só que isso, Ricardo, acontece mesmo quando a pessoa põe força demais na escovação, correto? Então eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí, tá? Essa é mais uma rotina que nós tínhamos, Cornelis, de quando usávamos as escovas de nylon. Sim. O nylon, ele é muito duro e muito espesso, como eu disse. Ele tem 350 micrômetros de espessura, contra como esta 5460, que tem 100 micrômetros de espessura. Então, 3,5 vezes mais fina. O nylon, quando chegava ali já no segundo mês aproximadamente, somado ao aperto que o paciente faz, Cornelis, essa é a combinação perfeita. Verdade. Nós precisamos ter o melhor instrumento
e precisamos aplicar a melhor técnica. E a melhor técnica tem a ver com tudo, desde a empunhadura do instrumento até a força que o paciente vai levar para a boca. Se ele fizer uma combinação perfeita, ela vai demorar para abrir. Isso no nylon, que nós vimos que ele ficava logo assim entre 2 a 3 meses. Esta escova 5460, a escova da Curaprox, ela é tão macia, Cornelius, que o nosso seguidor deve ficar atento a ela. Ela não vai abrir, ela não vai deformar justamente por causa dessa eficiência. Em aproximadamente 3 meses, né, o nosso paciente vai perceber que no centro dela começa a ficar achatado, sem uma separação mais eficiente das cerdas. Fica achatado. Nesse momento que ela fica, entre aspas, amassadinha, achatada no centro, é o momento de trocar essa escova, aproximadamente 3 meses. É um tempo bastante adequado, bastante suficiente para uma boa higienização, Cornelius. Ok, isso aí. Muito obrigado, professor. Agora o seguinte, a gente colocou essas cerdas macias, né? A empresa Curaprox colocou essas cerdas muito macias para poder diminuir o trauma, né? O traumatismo nos tecidos. E isso faz parte de uma filosofia, não é, Ricardo? E eu gostaria que você falasse um pouco dessa filosofia ITOP, né? Que é o treinamento individual de profilaxia oral. Que ele tem que ser individualizado. O meu tipo de treinamento tem ou vai ser diferente do seu, né? Diferente de uma outra pessoa. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Eu acho que é bem interessante. Obrigado pela oportunidade, porque sem querer na outra resposta, né, eu antecipei a filosofia de higiene oral ITOP do professor Sedelmaier, e ela vai permitir me explicar que isso foi um diferencial na minha vida também, Cornelius. Eu tenho 32 anos de formado, você me apresentou. Eu fiz todo o meu mestrado, doutorado na área de dentística e materiais dentários, estudando caracterização de polímeros, resina composta, contração dela. E dentro do meu consultório, eu aplico as minhas especialidades de restaurações branquinhas com a resina. Eu falo branquinha aqui com a licença do dentista, novamente para atingir, com uma linguagem coloquial, aquele que não é dentista e nos segue, né? O nosso Cura Lover também. Né? E as porcelanas, eu faço muita prótese. Então, hoje eu trabalho muito também com essas lentes de contato, que a gente chama de laminados ultrafinos, né? As escovas, elas são capazes também de arranhar esses trabalhos, essas resinas, de estragar. Se você apertar por muita força na escovação, né? A abrasão dos produtos também estragam esses materiais restauradores, né? A minha primeira conclusão, e de todo o nosso dentista aí com maior experiência, é de saber, Cornelius, que não adianta você ter a melhor resina, a melhor porcelana para você trabalhar, a melhor coroa de prótese, né? Se você não higienizar. Então, a primeira coisa que foi fantástico nisso, eu querendo sair da área de conforto, em 2009 eu fui assistir a palestra do professor Sedelmaier no Congresso de São Paulo, e lá, Cornelius, ele falou 2 coisas que me encantaram e fizeram estudar. Há 11 anos eu mergulhei nisso, estudo muito higienização, porque a partir daí, Cornelius, eu pude falar em duração, em longevidade dos meus trabalhos, né? Porque uma bela resina, uma bela restauração, uma bela porcelana, uma lente de contato, pode durar menos do que 1 ano se a pessoa simplesmente não fizer a higienização correta, né? Então, por isso que eu disse, olha, o gigantismo da responsabilidade que nós temos de escovar com boa técnica e de um instrumento adequado, né? Sedelmaier disse assim, eu vou dar para você com números atualizados, né, Cornelius? Hoje, nós temos a cárie em 88% da população mundial, Cornelius. É um número muito elevado, tá? E aí veja como eu me sinto, como você se sente, os nossos seguidores dentistas, né? 88% da doença cárie, uma doença que hoje eu conheço praticamente tudo sobre ela e que não precisa de remédio. Cornelius, qual é o remédio da cárie? É a higienização, né? Tá bom, não apenas a higienização, o controle dos açúcares que nós comemos, que tecnicamente nós chamamos dos carboidratos fermentáveis, os açúcares fermentáveis. Nós precisamos trabalhar muito com esses 2 detalhes. É fácil controlar o açúcar, Cornelius? É difícil, mas... Não é difícil. O que prova pra gente que ele está dentro da nossa cultura. Claro que nós vamos ter que olhar atenção para o açúcar também, né, Cornelius? Nos últimos anos, o Brasil é um dos países que mais cresceu em diabéticos e obesos. Nós vamos ter que olhar para essa principal fonte de energia. Mas enquanto isso ela é difícil,
acho que o nosso Cura Lover, nosso seguidor, consegue entender a importância do que a gente chamou do simples ato da higienização, uma simples escova dental, né? É um termo, Cornelius, que eu não consigo aceitar, né? Eu conheço praticamente tudo sobre essa doença e ela comete quase que 90% da população mundial. Esse foi o diferencial que me fez mergulhar na filosofia ITOP, que significa, acho que a grande invenção dele, Cornelius, foi transformar na prática, né, o que a gente sempre quis e não sabia fazer. Ó, ITOP, profilaxia oral treinada individualmente, ou seja, higienizar o nosso paciente olhando para ele individualmente. Os seus dentes são diferentes do meu. Mesmo entre nós, os espaços entre os dentes são completamente diferentes. Imagine aí o tema também de outra live dos amigos esses dias, o paciente ortodôntico. Como é difícil limpar aquilo. E ele vai usar o quê? Uma regra básica? Não. Ele precisa de uma higiene oral treinada individualmente, de uma profilaxia oral treinada individualmente. Esse foi o grande diferencial do professor Sedelmaier, que nesse dia eu passei a estudar a filosofia oral de higienização e consegui ver dentro do meu consultório isso mudar, Cornelius, porque tudo tem que ser ensinado. Não dá para você falar para o paciente, olha, você precisa escovar, um creme dental, um fio dental e pronto. Cadê botar a mão na massa? Isso não está escrito em nenhum livro. Nós precisamos botar, eu vou pedir a ajuda dos universitários aqui, ó. Nós precisamos botar a mão na massa e ensinar o nosso paciente a fazer. Hoje o nosso paciente está diferente, né, Cornelius? Ele sabe das coisas, ele busca informação, né? E, de novo, olha, o nosso simples ato da higienização é um modificador de uma saúde. Ô, Ricardo, na verdade, né, o ITOP, né, é uma mudança de hábitos, né? É uma mudança de hábitos tanto do profissional quanto do paciente. Então, o profissional tem que entender a filosofia, fazer os cursos. Aliás, é até interessante, né? A Curaprox Academy tem os cursos do ITOP, o ITOP, o básico, o advanced, e aí a gente vai avançando nos cursos. E o profissional procurar também aprender para poder ensinar para os pacientes. Para pegar na mão do paciente e, igual você falou, toque para ensinar, né? Fazer a coisa funcionar. E teve uma pergunta também falando aqui sobre a durabilidade. Eles são muito preocupados com a durabilidade da escova, da cerda, se é mais ou melhor do que maior durabilidade ou menor do que as outras. E a resposta você já deu, né, Ricardo? O instrumento é um instrumento fino, um instrumento pensado na saúde bucal, né, oral. Mas se a gente não transformar o nosso hábito, escovar com força, da maneira errada, e aí qualquer produto vai danificar mais rapidamente, né? Então é mais ou menos isso aí. E eu acho interessante a gente conversar agora sobre, já que a gente falou do ITOP, né? A gente falar se os dentes realmente são o cartão de visita para as pessoas, né? Será que é o cartão de visita mesmo? Será que a gente precisa ter que colocar isso assim como um ponto máximo? Algumas culturas não têm isso, né, Ricardo? Mas a gente vê que o brasileiro, cada vez mais, eu vejo os meus atletas chegam para mim, eu quero fazer lente dental. Eu olho para o sorriso do cara e falo, mas o seu sorriso está lindo, cara. Por que você quer fazer lente dental? Mas é a preocupação, né, que a gente tem aí com esse cartão de visita. Mas antes de você falar sobre isso, Ricardo, já que a gente falou do ITOP, eu quero falar a segunda palavra-chave. Tá bom? Que manda aí, Cornélio. É claro que vai ser ITOP. Né? Então, assim, a segunda palavra-chave, ITOP. Pode falar. Como você disse, o nosso seguidor ele vai ter que ir lá no feed do Curaprox Brasil, copiar 3 colegas e criar uma frase criativa. Isso. Como nós caímos ali por um minutinho, né, no nosso treinamento, que tal se nós passarmos para ele também repetindo a primeira palavra-chave para aquele colega que acabou chegando depois? Mas você é bonzinho mesmo, hein, Ricardo? Ó, a primeira é cerdas, tá? A segunda é o ITOP, ok? Então agora, Ricardo, vamos falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse sorriso sendo aí o cartão de visitas, né? Isso mesmo, Cornelius. Eu trabalho, né? Minha área de consultório, dentística e prótese como especialidade, como eu te disse. E também, Cornelius, já me peguei dizendo para o paciente que a boca, ela melhora a autoestima. É verdade? Só falamos Sim. a verdade, né? Psicologicamente. Um sorriso, psicologicamente, isso melhora o astral da pessoa.
Uma moça com um sorriso bonito, passa um batom, se sente especial. Isso tem realmente um fator psicológico muito importante, né? Mas nós, como mergulhados desde 2009 na filosofia iTop, que tem 3 princípios, né? Eficácia, ser boa naquilo que ela faz, que é higienizar os dentes, né? Ser atraumática, não machucar e motivar. O encantamento, uma cor, um desenho diferente, tudo isso estimula a pessoa. Para quê? Para a gente devolver num primeiro plano saúde para o nosso paciente. Então, Sim, quando eu digo, Cornelis, isso para o paciente, ou quando eu escuto dele, eu digo assim, se você tiver na sua cabeça que primeiro a boca é a porta de entrada e depois o sorriso é o cartão de visita, você vai ter primeiro saúde, depois você vai poder sorrir à vontade, porque hoje é perfeitamente fácil de provar, Cornelis, que nós podemos chegar aos 80, 90 anos tendo todos os dentes e sem cárie, fazendo higienização. Não tem parte do corpo que não reclame, né? Nós falamos aqui, o dentista que nos segue já ouviu falar da endocardite bacteriana. Uma infecção, um problema numa extração, num tratamento de canal, pode causar doenças na boca toda. Sim, e o desencadeador dele? Doença da boca pode matar, não é, Ricardo? Pode matar, Cornelis. Ela pode, olha, criar doenças ou até principalmente desenvolver, né? Adicionar um fator às doenças sistêmicas que nós temos no corpo todo, né? Isso está mais do que provado na literatura. Então, se nós cuidarmos da nossa boca, nós vamos poder falar em cartão de visita e vamos poder falar em saúde. Mas para isso precisamos aprender, não é, Cornelis? Sim, vamos lá, né? A parte mais interessante, todo mundo quer saber como que vai escovar os dentes, então, da maneira mais efetiva, não é, Ricardo? Então, como que deve ser feita essa escovação, Ricardo? Quais são as técnicas? Mostra aí pra gente um pouquinho da técnica. Eu tenho um videozinho aqui para passar, tá? Eu separei um vídeo da técnica, mas aí eu gostaria que você mostrasse para o público, né? Primeiro aí com seu ajudante aí. Como a gente gosta de dizer, vamos botar a mão na massa, né, Cornelis? Isso. Nós falamos assim, nós precisamos ter um bom instrumento, né, um instrumento adequado para fazer com eficiência a higienização, não machucar e gerar vontade, motivação, como você apresenta aí as 5.460 cerdas que tem nessa escova, né? Então, primeiro dizer ao nosso profissional, colega dentista, com o devido respeito que ele nos merece, não temos a intenção de ensiná-lo, né, Cornelis? Sim. E sim, aí sim, talvez a gente possa falar nele em qualificá-lo de acordo com a filosofia iTop de higiene oral, que é essa que nós estamos falando. E nós fizemos todos esses cursos, né, Cornelis? O dentista é interessado, ele nos procura, ele faz o curso introdutório de um dia, depois o Advanced de 2 dias, depois ele faz o Teacher. Como nós fazemos uma vez por ano o recall, uma recalibração, né? Porque isso é levado muito a sério. Eu só consigo ensinar se eu aprender bem. Então pedimos licença ao nosso seguidor que quando nós falamos em técnica, em ensinar, entre aspas, a higienização, é de uma forma que se você possa aprender melhor, você vai fazer melhor. E da mesma forma que se você é pai, se você é mãe, se você tirar alguma coisa do nosso bate-papo, levar para a tua casa, você como nós hoje será um promotor de saúde, que é isso que nós queremos fazer aqui. Eu acho que primeiro, muito importante, você alertou lá no comecinho, né, Cornelis, a respeito de como segurar se nós vamos fazer muita força. 70% aproximadamente dos pacientes fazem esta empunhadura, este jeito de segurar, que é palmar, ou até, olha, dígito palmar. É uma forma, o próprio nome aponta para a gente a segurança que isso dá. O problema é que nós trazemos para a boca esta segurança na forma de força. E aí, Cornelis, não adianta você ter o melhor dos instrumentos, cerdas finas, se você apertar demais. Vai riscar o esmalte, vai estimular a tua gengiva a subir e ela vai ter sim uma duração inferior. Com boa técnica, o período dela é de aproximadamente, bem utilizado, 3 meses, né? Então, o que a gente sugere para trazer leveza à boca? Uma empunhadura, como você está vendo, olha, tipo... Você me vê bem nesta altura, Cornélio? Só me orienta aqui. Estou tentando usar o fundo escuro, né? Uma empunhadura tipo caneta, olha, ponta de 3 dedos, como se você fosse escrever, empunhadura tipo caneta,
que na nossa boca ela é muito adequada para o lado oposto. Então, eu sou dentista, eu sou canhoto, aliás, se eu escovar pelo outro lado, eu venho transformando, né, dois movimentos, chego aqui, eu sou obrigado a virar a mão para continuar o movimento. E eu faço a segunda empunhadura. Cornelis, como é que chama essa? Essa parece um pincel, né? Como se estivesse pintando, né? Empunhadura tipo caneta para o lado oposto e tipo pincel para o nosso lado. E aí, por onde eu começo? Nosso paciente pode ficar perdido, porque naturalmente pega a mão e te leva para o outro lado. O lado oposto é o lado mais fácil, Cornelis. Por isso que nós pedimos ao nosso paciente que ele comece pelo mesmo lado dele, o lado mais difícil, porque no começo ele está concentrado para fazer o movimento. E à medida que isso vai passando o tempo, ele tem uma tendência a se acomodar um pouquinho, mas ele está em lugares mais fáceis de higienizar. Eu vou mostrar aqui com a ajuda dos nossos universitários, né? Então nós começamos, olha, pelo fundo, por exemplo, encaixando a escova. Esse é um detalhe bastante importante. Nunca realizar este movimento horizontal, tá bem? A escova deve ser posicionada, olha, em 45 graus. No limite, quando acaba o dente, começa a gengiva, que tecnicamente nós chamamos de margem gengival. Posicionado naquela área, Cornelis, movimentos circulares, percebam? E aí, às vezes a gente fala, o paciente pergunta, devagar, mais rápido, como eu devo fazer? Se ele faz muito devagar, ele fica sem direção, sem noção, ó, e começa a abrir demais, às vezes até sai do dente. Perfeito. O que nós pedimos? Que ele faça, olha, uma escovação, movimentos circulares, curtos e rápidos. Curto quanto? Mais ou menos 1 centímetro, 1,5 centímetros. Repare, Cornelis, isso é neuromotor. Nós criamos, olha, um ciclo, e o ciclo fica estável o tempo todo. Então, agora eu não estou olhando para a escova, eu estou olhando para você, né? E o ciclo lá permanece pela velocidade que nós colocamos. Então, uma pequena velocidade, movimentos de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Vou voltar aqui para o meu universitário. E aí tá encaixamos a mudança do hábito. A mudança do hábito. Quanto tempo a gente fica em cima de cada superfície, Cornelis? Aproximadamente 5 segundos. E para não pular nenhum dente, nós vamos dando a volta em todos eles dando a volta, mantendo, olha, o mesmo movimento, tá? Rápido, 45 graus, e vamos dar a volta, dando a volta, sem pular nenhum dente, e chegamos num lugar que é sempre esquecido, Cornelis. Além do céu da boca, que nós chamamos de palato, ou do lado de baixo, que nós chamamos de lingual, a parte de trás do último dente, tecnicamente chamado de distal, atrás do último dente, nós precisamos colocar o quê? A escova bem em pé, para acessar e também ficar 5 segundos lá, né? Nós damos assim, a volta pelo lado externo, onde terminou, já coloque por dentro 45 graus da mesma forma, tem que limpar tudo por dentro, a região da mordida. E embaixo é igual. Mas, Cornelis, eu tenho uma dificuldade aqui de mostrar como deve ser feito no lado interno. Eu acho que o teu vídeo pode nos ajudar agora, não é? Pode, eu vou passar o vídeo desde o início, porque é um vídeo muito legal, tá, Ricardo? Ele vai somar o que você falou aí e algumas coisas a mais ainda. Vamos lá, o que nós temos? Tá aí. Vai narrando, Cornelis. Olha que interessante, Ricardo. Então, o posicionamento em 45, né? É difícil de você saber como assim 45 graus, mas a própria escova tem os lados aqui onde você consegue os 45 graus, você vai girando, né? E aí ela está lá, olha lá, metade da escova, igual você falou, Ricardo, nos dentes e metade na gengiva. Porque a gengiva precisa de ser limpa, tá? Essa região, muitos estudos mostram que essa região é a região onde fica mais grudado ali a placa bacteriana, as bactérias grudam ali, começam a jogar ácidos e aí sim perfura o esmalte e causa cárie, né? A cárie é isso, é uma perfuração ácida das bactérias, né? E aí, olha só que interessante, limpando na parte aí do palato que você mencionou, a parte do céu da boca, né? A parte de dentro dos dentes. Olha que interessante, ela girou a escova, você viu, Ricardo? Para dar mais agilidade ao movimento circular.
porque fica mais difícil fazer assim, né? Então ela gira um pouquinho para poder chegar nessa região. E olha a empunhadura tipo pincel. Isso, pincel. Olha como que tá de acordo com o que você falou, né, Ricardo? Agora, olha, gente, que lindo essa imagem. Essa imagem mostra o tanto que o filamento de Curen é um filamento gigante. A escova parece ser simples, porque parece que é uma cópia de escovas antigas, que a gente usava antigamente, né? Quando eu vi pela primeira vez, eu assustei. Nossa, uma escova parecendo aquele design antigo que meu avô usava, mas ela é gigante na técnica ela foi concebida de uma maneira muito especial, né, Ricardo? E aí você viu como é que ela entra ali, hein? Ela já começa uma limpeza entre os dentes, que ela é tão fininha que ela já dá uma entradinha ali entre os dentes, ajudando o fio dental e ajudando também as interproximais. E olha, o único momento que faz o movimento do vai e vem é esse aí, não é, Ricardo? Essa região, Cornelis, nós podemos trabalhar tanto no movimento de vai e vem, que a região de mordida, e nosso Kula Lover deve ter muita atenção a essa, Cornelis. Quando você explicou ali muito bem da inclinação também de 45 graus, por quê? O limite entre o dente e a gengiva, chamada de margem, é a segunda região que mais para a placa bacteriana, entre aspas, a nossa sujeira, né? Essa é a segunda região. Qual é a primeira? A primeira, pela própria anatomia, desenho do dente, o nosso Kula Lover vai entender que é a região oclusal, tecnicamente chamada de região da mordida. Ela tem essas fóssulas muito profundas, nós precisamos dar muita atenção a ela. Com movimento de vai e vem, ou até, reparem, com movimento, mesmo nela, o movimento circular, né? Ô, Ricardo, circular. Apesar do vídeo ter mostrado do vai e vem, que é o que a gente mais está acostumado a fazer, eu fui treinado assim, tá? Desde pequena, minha mãe me ensinava assim, né? Depois que eu conheci vocês aí, é que eu mudei a técnica. Mas eu ensino para os meus pacientes fazer o circular para você já automatizar o circular, já que é um movimento novo, é um movimento que a pessoa tem que aprender. Sim. Né? Eu concordo com você, Cornelis. Se tivermos muita disciplina, esta região pode ser feito o esfregão, entre aspas, né? O problema é de o paciente memorizar isso e trazer isso para outras regiões. É isso então, aí. O que a gente recomenda como diferencial é manter sempre o movimento circular, mesmo na região oclusal, porque aí já vai fixar muito na cabeça dele. Mais uma vez, eu peço a licença do nosso colega dentista. Por que ensinar? Porque se eu ensinar, eu aprendo melhor, se eu empreender melhor, eu ensino melhor, e a gente pode falar em saúde. Eu sou uma pessoa que posso falar nisso, Cornelis, porque eu fui ter a primeira aula de higienização no 3º ano da universidade. Né? Eu, como toda a grande maioria, aprendi por meio da minha mãe, por meio do meu pai, e eu costumo brincar numa sala de aula, eu falo, bom, se nós não somos filhos da mesma mãe, cada um aprendeu de um jeito. Bom instrumento e boa técnica, essa é a solução. Ótimo. Ricardo, e uma coisa que hoje, gente, eu quero agradecer a todos os nossos Kula Lovers, todos que estão assistindo aí, os nossos internautas. Ricardo, um monte de mensagem para você, te chamando de querido, que você é um professor fantástico. Salvaram o meu dia. Estão salvando o nosso dia aí. Falando que a live está muito boa, que a imagem está ótima, o som está ótimo. Então, eu agradeço muito vocês aí mais uma vez. Mas vamos continuar, né, Ricardo? Isso que você falou é importantíssimo. E muitas pessoas têm uma dúvida muito grande, que eu acho que é isso que faz a gente errar a técnica. A escova dura é que é boa. É a escova dura que limpa de verdade. Não, a escova macia não vai limpar, ela não vai conseguir limpar. O que tira um pedaço de alimento é a escova dura. Então, eles têm esse pensamento de que escovar os dentes é remover os alimentos. Isso é limpar os dentes, né, Ricardo? Eu acho que escovar é uma coisa mais microscópica, é uma coisa mais detalhada, com paciência. Então, não é a quantidade de vezes, é a qualidade dessa escovação que é importante, né, Ricardo? Então, fala um pouquinho aí pra gente sobre essa parte aí, né? Sobre, será que as escovas macias limpam de verdade, né? É uma combinação, um somatório de fatores, Cornelis, muito ruim. A gente brincou sobre a empunhadura dura, pesada, né, firme. Junto com isso, se eu tenho uma cerda dura e venho na boca com aqueles movimentos horizontais, está tudo escrito em todos os livros. Não tem dente que suporte isso, restaurações que suportem isso e principalmente gengiva. Né? A escovação, ela deve ser macia, sim, e com movimentos circulares, sim. O professor Sedelmaier, quando ele desenvolveu isso,
Ele introduziu a geração, a era das múltiplas cerdas ultramacias. E aí não sou eu, Ricardo, que falo, Cornelius que fala, Curaprox que fala. Isso está todo o livro. É eficiente. Desorganizar o biofilme 5 segundos por superfície, desde que você faça o movimento correto, é eficiente para limpar essa placa. Não precisa. O nosso paciente, eu entendo isso, eles me perguntam também. Sabe o que eu faço com eles, Cornélio? Eles falam assim, olha, essa escova é uma delícia, mas ela limpa. Eu falo, vamos fazer o seguinte, que é a chamada técnica da escada. Né? O que eu digo para ele? Na semana que vem você vem na próxima semana e me traz a sua escova. Eu pego a escova que ele trouxe, de cerdas duras, que ele está acostumado a uma vida e que ele se escuta escovando. Somado a isso, o creme dental, como tem abrasivo, aumenta o ruído. Então ele se escuta escovando muito. Aí eu ensino para ele, até mesmo na técnica sem o creme dental, que é para ele buscar um recurso, que ele não precisa se ouvir desgastando o dente. É o suficiente para provar para ele. Isso limpa, pode confiar em mim, tá? E eu começo a ensinar para ele qual é o movimento correto. Ele começa a fazer, e aí eu falo, agora eu abro uma nova escova, dou a escova para ele, ele faz o movimento, primeira coisa que ele faz é macia, não tem dúvida do que é. Agora ela limpa, doutor? Ela limpa, você deixa comigo. Então a gente vai fazendo um gradativo para o paciente sair de uma geração, de uma vida inteira de uma escova dura, chegando a uma escova macia, Cornelius. Para isso, a Curaprox tem uma escova intermediária, que é esta rosa que eu tenho aqui, que é a 3.960. O que nós fazemos? Quando o paciente tem isso, eu faço para ele uma adaptação, ele vai escovar por 2 meses com a 3.960. Passado esse período, ele retorna e nós colocamos para ele, agora vamos fazer a transição definitiva e você vai vir para 5.460. Então você faz uma escadinha para que ele possa sair de uma ideia de uma escova muito dura, agora para uma escova macia. A literatura prova para a gente que ela é mais do que suficiente para, tecnicamente, o nome desorganizar o biofilme ou limpeza da placa bacteriana, né? Uhum. Perfeito, perfeito. Estão pedindo aí para falar o nome do IRD de novo. É Jiri, é J-I-R-I, não é, Ricardo? Ou ID, ou Jiri Sedlmayr. A gente chama de Sedlmayr, por isso que o Jiri, IRD, eu costumo ficar sempre na dúvida. Mas o professor Sedlmayr, saudoso professor Sedlmayr, mudou nossas vidas também, Cornelius. Deu uma razão maior para ela. Eu repito para você. Olha que legal, se o colega está perguntando é porque ele quer pesquisar, ele quer saber, estudar mais. Sim. Acho que isso é importante, né? Sim. Então, quem teve contato com ele sabe como ele era focado nisso. E ele deixou uma filosofia que, acho que o exemplo maior é daquilo. Nós, Cornelius, professores de 30 anos de formado, você é o mais jovem, o nosso caçulinha, outros professores, 40 anos de formado, nos reunimos uma vez por ano para fazer uma calibração com aquele conceito. Touch to teach, toque para ensinar. Porque se eu aprender melhor, eu ensino melhor. Esse é o suporte a toda a filosofia. Sim. Ô, Ricardo, eu quero ver mais algumas. Eles estão falando aqui também que muitas pessoas esquecem de limpar a língua. E a dúvida deles também é sobre como limpar as escovas, né? Qual que é a melhor maneira, mais eficiente da gente remover ali as bactérias e os fungos, todos os tipos de micro-organismos que ficam nessa escova? Será que eu tenho que fechar ela, deixar aberta? Pode pôr no banheiro ou não? Tem aquela conversa, né? De que o aerosol do banheiro contamina a escova. E aí? Eu lembro novamente, Cornelius, de uma live que nós tivemos 2 semanas atrás, muito esclarecedora, dos professores, professor Celso de Oliveira, professor Mário Jorge, Perfeito. Que foi sobre como cuidar de quem sempre cuidou da gente. Uma das coisas, acho que eu vou estender com delicadeza ao período do Covid, dentro da sua casa, não deixe suas escovas juntas no mesmo lugar. Acho que isso já é um ponto importante. Sim. Né? Diariamente, você pode limpar em água corrente a sua escova. Se você, neste período, quer uma proteção maior para ela, pode borrifar clorexidina aqui, um sprayzinho de clorexidina. Tá? Perfeito. E o que você não deve fazer também? Nunca deixe lá no apoio a sua escova livre no banheiro, tá? Porque o banheiro cria um aerossol do vaso sanitário que se espalha por tudo isso. Então a sua escova ela deve ser limpa,
seca e guardada na sua necessaire. E claro que, hora ou outra, você tem que levar a sua área de serviço, deixar que ela tome ar puro, que ela tome sol, não diretamente, mas indiretamente, para evitar a ocorrência dos fungos. Esse é um detalhe importantíssimo. Da mesma forma, a sua toalha. A sua toalha ela pode encher desse aerossol e ser contaminada. A toalha é para ser usada e para depois ser devolvida na área de serviço. Dessa forma, você vai manter uma boa antisepsia, tecnicamente dizendo, uma boa limpeza da sua escova, para que ela tenha a duração e também dentro de um padrão de higiene mínimo aceitável, né, Cornélio? Perfeito, ótimo. É isso aí, eu acho que o nosso papo foi um papo muito bom, né, Ricardo? Eu acho que a gente conseguiu aí tirar as dúvidas dos nossos colegas, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa interessante. Pacientes ortodônticos, né? Se pode usar o Unitufo, a escova ortodôntica. A gente teve uma live da Unitufo, a gente teve uma de ortodontia, né? Foi bem interessante também, mas pode ser usada sim. Existe uma escova da própria marca que também tem um suco ali para poder fazer a limpeza dos brackets, e também a Unitufo também consegue trabalhar bem, né, em volta dos brackets, o que é um grande ganho para a saúde oral do paciente ortodôntico. Da mesma forma, Cornélio, com a sua falar. licença, da mesma forma eu diria assim, você ouviu que há pouco lá nós falamos assim, né? A cárie, puxa, uma doença periodontal também hoje. Nós conhecemos tanto sobre essas doenças, como é possível a gente aceitar que elas tenham números tão altos? E eu disse assim, qual é o remédio da cárie? O remédio da cárie é a higienização, e aí eu me pontuei melhor. O remédio da cárie é você controlar o açúcar e uma boa higienização. Eu diria que tanto a Orto, que vai voltar para o nosso Cura Lover, como um dia nós também vamos voltar para falar um pouquinho de dieta com o nosso seguidor, mas esse é tema para outra live, né, Cornélio? Sim, sim. Tem uma outra pergunta aqui, usar a capinha para guardar a escova quando ela estiver seca. Isso. Tem alguns pensamentos, né, Ricardo? Eu gosto muito desse pensamento que eu ouvi uma vez da Lucy Sedelmaier, a esposa do Irde. Ela falou que a escova tem as bactérias que estão na nossa boca. Que se a gente está controlando elas de uma maneira legal, porque, gente, sabe que as pessoas pensam que a gente tem que exterminar as bactérias da boca, que não pode ter bactéria nenhuma. Isso nunca vai acontecer. A nossa boca sempre vai ter as bactérias, os fungos, os micro-organismos. A gente tem que controlar a população. Se a população subir demais, a gente tem problemas de saúde oral. A população das bactérias tem que estar controladas. E aí ela fica na escova. Se você fecha a escova molhada, vão criar fungos que não fazem parte da nossa microbiota oral. Então esse é o maior problema. Então você tem que guardá-la seca, porque aí você mantém ela. E você viu que a capinha da Curaprox, ela não é fechada hermeticamente. Justamente para ter uma pequena circulação de ar. Para não deixar esses novos fungos, esses fungos que não são da nossa cavidade oral, se proliferarem, né? Então, isso é muito... Quando a Lucy falou isso comigo, eu fiquei maravilhado. Como que a gente não conhece nada da nossa escova de dente, né? E aí, é por isso que é interessante a gente participar dos cursos do iTop. É bem legal mesmo. Cornélio, o nosso Curalover ali está ansioso. Eu entendo que da nossa parte é apaixonante. Se deixar, a gente fica aqui até 8 horas da noite ou até mais. Só 10 minutos, né? Vamos cortar essa live. Senão... Eu acho que é momento de da gente começar a dar tchau para o nosso seguidor. Foi um prazer. Até obrigado. Até a próxima live, que nós estaremos juntos aí na próxima terça-feira. Foi um prazer estar com vocês, né? Continuam seguindo o Curaprox Brasil, que nós levamos a informação de promoção de saúde por meio da higienização. E importantíssimo para a gente encerrar com chave de ouro, eu vou reforçar para o nosso Cura Lover, no momento seguinte, ele vai lá para o feeds, né, para o feed da Curaprox Brasil, vai copiar 3 amigos para a gente fazer um barulho realmente lá e vai fazer uma frase criativa com as 3 palavras-chave. Cornélio, sua palavra para você dizer a terceira e encerrar o nosso trabalho por hoje. A última palavra vai ser 5460. É o número de cerdas dessa escova aqui, a nossa escova 5460. Então, 5460, gente, pode formar a frase. Boa sorte. Tomara que vocês ganhem. Tem muita coisa legal. Chaveirinho da Curaprox, que é fantástico. Então, tomara que vocês ganhem. Estou torcendo por vocês aí, pessoal. Muito obrigado, Ricardo. Você é um grande mestre, um grande amigo. Um beijão no coração.
Você é Um demais. abraço para vocês, apaixonante levar a mensagem de higienização, é o que a gente gosta de fazer. Um abraço a todos, obrigado. Até mais, público CuraProx.